Prezados amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o uso das máscaras N95, ou também conhecido como PFF2. O idealizador das máscaras N95, ele utilizou as camadas de TNT, tecido não tecido, feito de polipropileno. Esse polipropileno é produto do petróleo e ele não é um tecido como nós conhecemos de TC, com dois fios, vários fios, vai somando. Ele é como fosse um plástico derretido e no processo de fabricação é muito fácil, ele vai grudando. Enquanto ele está quente, ele vai formando uma camada e nessa camada ele forma um rolo como fosse um tecido. Por isso que ele é chamado de tecido, não tecido como fosse fios. E ele tem orifícios. Orifícios esses de 2.000 nanômetros, em média. Então vai ter uma camada de TNT na frente, uma camada de TNT por dentro. E no meio das duas camadas de TNT, nós temos filtros feitos de algodão. Então, com esse tamanho de orifício, é difícil nós conseguirmos imaginar que ela consiga filtrar as partículas menores. Os vírus, por exemplo, têm um tamanho em torno de 50 nanômetros. De 50 nanômetros para 2.000 nanômetros, nós temos uma diferença de 40 vezes. Então, teoricamente, os vírus passariam pelos orifícios. A camada mecânica, somente pelo tamanho dos orifícios e por ser várias camadas, ele consegue filtrar em torno de 35% das partículas. Para que ele tenha uma eficácia maior, essas camadas de TNT precisa sofrer um processo de ionização chamado aplicação de camada eletrostático. O que significa? Que você coloca uma polaridade nessas camadas de TNT e como os vírus também é formado por íons, tem íons contidos nele, quando ele passa pelo tecido não tecido, ele pelas polaridades ele é grudado, ele é atraído pelos polos opostos e ele gruda no tecido não tecido TNT. Com isso, com essa aplicação da camada eletrostática, consegue-se obter uma eficiência em vez de 35%, atinge a 95%, ou para outros tipos de filtros de ar mais importantes, pode chegar a 99,99%. É importante ter orifício para que possamos respirar melhor. Senão, é só pegar um plástico e você fecha tudo e não passa nada, também não consegue respirar. Então é importante ter orifício, e para que você tenha orifício para respirar, facilitar a respiração, você ainda tem que ter a aplicação de camada eletrostática. Com isso, nós possamos obter esse tipo de resultado de filtrar 95% das partículas. E o fato do TNT ser feito por polipropileno, ele tem uma propriedade muito estável. Uma aplicação dessa de camada eletrostática, ele consegue permanecer ou durar por 5 anos, mantendo as características. Então, as máscaras PFF2, ou também conhecido pelos americanos como N95, ele tem essa propriedade e tem essa proteção. Obrigado a todos.